Confere aí, ó. Já tomou tua água, já bebeu teu café, comeu um biscoitinho, então vem comigo, ó. Vamos continuar a brincadeira. Cisne, caramba, tem muita coisa aí, é cansativo. É, meu companheiro, mas é assim que tem de ser. Só se consegue chegar lá com muito esforço, com muita batalha. Então acompanha aqui comigo a continuidade. Nós já vimos 4 verbos e agora nós estamos indo para o 5º verbo, que na verdade é uma mistura aqui. Nós vamos trabalhar com o verbo chegar e com o verbo ir, porque eles funcionam da mesma forma. Eles serão verbos intransitivos, mas vão trabalhar com a preposição a. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, por que a gente está levantando essa bola de mostrar que os dois devem ser introduzidos pela preposição a e não pela preposição em? Porque normalmente no dia a dia é assim que as pessoas falam. E não é só qualquer pessoa. Você, eu, todo mundo fala assim. A gente diz, hoje eu vou no futebol, hoje eu vou na padaria, eu estou indo no cinema, eu estou indo na casa da minha mãe. É assim que a gente fala no dia a dia. Só que para a prova do concurso público, a gente tem de trabalhar o padrão culto da língua. E tanto o verbo chegar quanto o verbo ir não vão trabalhar com a preposição em. Eles vão trabalhar com a preposição a. O correto é dizer cheguei a casa, cheguei ao colégio, cheguei à padaria, estou indo à casa da minha mãe, estou indo à padaria, estou indo ao médico. É assim que funciona. Então olha aqui, vou ao ortopedista. Não posso dar mole de dizer que vou no ortopedista. Cheguei a Brasília e não cheguei em Brasília. Então tanto o verbo chegar quanto o verbo ir trabalham com a preposição a. Eu não posso esquecer, beleza? Então vamos lá. Verbo interessante agora, hein? Verbo esquecer e também o verbo lembrar, meu companheiro. Então acompanha aqui comigo. Eles são verbos transitivos diretos quando estão sozinhos, ou seja, quando eles não são pronominais. E eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição de quando eles forem verbos pronominais. O que isso significa? Vamos lá. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Então acompanha aqui o exemplo. Esqueci o casaco dele. Porque o verbo esquecer aqui, tá sozinho. Então quem esquece alguma coisa, é verbo transitivo direto e pede objeto direto. Agora olha aqui. Lembrei-me de todas as respostas. Como está com um pronome, o verbo esquecer, assim como o verbo lembrar mais um pronome, passa a ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, por isso que aqui está exigindo um objeto indireto. Agora, se aqui, ao invés de ter colocado esqueci, eu tivesse colocado, por exemplo, o pronome me. Se eu tivesse colocado esqueci-me, aí eu não poderia colocar esqueci-me o casaco. Eu deveria colocar esqueci-me do casaco. Tranquilo? Esqueci o livro. Esqueci-me do livro. É assim que funciona. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Agora, quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Apareceu sozinho, verbo transitivo direto, pede objeto direto. Apareceu acompanhado de pronome, verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição de. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Galera, esse aqui é ótimo. Numa tacada só, nós vamos abordar vários verbos. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir e comunicar. Eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, eles vão admitir duas construções. Aí observa que a gente tem aqui, nós temos alguém de algo e nós temos algo a alguém. Até aí tudo bem, não é? Então, eu coloco aqui, informou
todos do acidente. Nesse contexto aqui, ele está informando alguém de alguma coisa. É um verbo transitivo direto e indireto. Todos é quem ele está avisando, então está funcionando como objeto direto. E o algo, a coisa, está funcionando como objeto indireto. Sidney, como é que isso define? Isso é contexto? Como é que é? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e mostrar a vocês com mais calma, porque o slide está meio poluído, então para ficar melhor. Ó, vamos lá. Verbo informar, avisar, cientificar, notificar e por aí vai, né? Beleza. Ele pode trabalhar da seguinte forma, como a gente acabou de ver aqui no nosso slide. Ou ele vai avisar, informar alguém de algo, ou ele vai avisar algo a alguém. Quem é que define isso? Você na hora que está escrevendo, ou seja, o autor do texto. É um processo de estilística. Só que você tem de entender o seguinte, se você vai avisar alguém de algo, você tem de saber que a pessoa aqui vai funcionar como objeto direto e a coisa vai funcionar como objeto indireto. Agora, se você optar por informar algo a alguém, aí você tem de saber que a coisa vai funcionar como objeto direto e a pessoa vai funcionar como objeto indireto. Eu só quero fazer uma reflexão. Você pode informar alguém de algo ou sobre algo. Até mesmo porque, neste momento que eu estou informando alguém de algo, eu estou trabalhando num assunto, não é? E assunto eu posso trabalhar com a preposição de ou com a preposição sobre. Tranquilo? Agora, volta aqui comigo, ó. Então, ó, informou todos do acidente, todos como objeto direto e do acidente como objeto indireto, porque aqui informou alguém de alguma coisa. Agora aqui embaixo, informou a todos o acidente. E aí olha a malícia. Se eu já coloquei a preposição a aqui, eu não posso dar mole de colocar a preposição de ali do outro lado. Eu não poderia dizer informou a todos do acidente. Se eu fizesse isso, eu teria dois objetos indiretos. Aqui no caso, a opção foi por informar alguma coisa a alguém. E a coisa vai funcionar como objeto direto e a pessoa como objeto indireto. Agora, olha o outro exemplo. Avisei-o de que eu faria. Então, se eu botei o "o", vamos lá. Se tem pronome "o", ele funciona como objeto direto. O termo que vem depois vai funcionar como objeto indireto. E é por isso que tem a preposição. Então, nesse contexto, informou alguém de alguma coisa. Observa. Aqui, ó, tá certinho. O que eu não poderia ter? Eu não poderia, de repente, tirar este "o" e colocar um "lhe". Se eu tivesse colocado avisei-lhe de que eu faltaria, aí, tchabum. Por quê? Porque eu teria dois objetos indiretos. Então, na hora que a gente está fazendo a prova do CESP, a gente tem que ficar ligado neste "lhe" aqui, tá? Porque se o cara bota o "lhe", já é uma demonstração que é um objeto indireto. Aí eu tenho que ficar de olho no outro termo. Se o outro termo aparecer com preposição, provavelmente está errado. A não ser que seja aquele caso do verbo chamar, que é uma exceção a todas as outras estruturas. Até mesmo porque ali eu não tenho dois objetos indiretos. Ali eu tenho um objeto indireto. Quando eu digo, por exemplo, chamei-lhe de tolo, e de tolo funciona como predicativo do "lhe". Não é o caso de ter dois objetos indiretos. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Próximo verbo aqui. Verbo namorar. Esse é interessante porque é um que a gente utiliza de forma equivocada no dia a dia também. A gente normalmente coloca com a preposição com. Eu digo que eu namoro com a Bruna, que eu namoro com a Clara, que eu namoro com a Bianca. É assim que a gente fala, mas está errado.
Está errado, porque o verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, ele não usa preposição. Quem namora, não namora com alguém, quem namora, namora alguém. Então é Pedro namora Bruna, Bruna namora Pedro, e assim vai. Então aqui, ó, Elisa namora Otávio, e não Elisa namora com Otávio. E a gente pode até ampliar. Por exemplo, os homens têm por hábito, pelo menos aqui, pedir para namorar com a menina. Então o menino chega assim: você quer namorar comigo? Aí você, menina esperta que estuda aqui com a gente, já pode dizer não, porque eu não namoro com quem não sabe utilizar bem a língua portuguesa. Porque se o verbo namorar não utiliza a preposição com, ele não pode perguntar: você quer namorar comigo? O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Então o certo é: você quer me namorar? Aí sim, aí você pode namorar, pode ser até feio, minha filha, mas namore, porque esse cara tem futuro, tá? Então vem aqui comigo, ó, continuando. Verbo obedecer e desobedecer são idênticos. Eles vão ser verbos transitivos indiretos e vão exigir a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Tranquilo até aí? Então olha o exemplo: o bom filho obedece aos pais. Perfeito. Verbo transitivo indireto e aos pais, objeto indireto. O candidato desobedeceu ao regulamento. Então verbo transitivo indireto e ao regulamento, objeto indireto. Sempre, sempre, sempre. Verbo obedecer e desobedecer vão exigir a preposição a. Agora olha a próxima aqui, ó. Verbos pagar e perdoar. Eles têm uma peculiaridade bem interessante, sabe? Olha aqui, ó. Se o objeto é a coisa que sofre a ação do verbo, vai ser sem preposição, ou seja, verbo transitivo direto. Mas olha a B. Se o objeto é pessoa que recebe a ação do verbo, são regidos pela preposição a. E aí funciona como verbo transitivo indireto. E Sidney, o que você está querendo dizer? Vamos lá. Se o verbo pagar ou o verbo perdoar for direcionado para uma coisa, vai funcionar como verbo transitivo direto. Mas se for direcionado para uma pessoa, vai funcionar como verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Beleza? Olha o exemplo. Ela pagou a conta de luz. Diz para mim, conta de luz é pessoa ou é coisa? É pessoa. Não, não é pessoa, é coisa. Então aqui é verbo transitivo direto e a conta de luz é objeto direto. Ah, Sidney, mas aí tem um a, porra. E se de repente eu confundo com a preposição? Não pode. Pô, como é que você vai confundir com a preposição? Se aqui você tem um termo que é feminino e se o termo anterior tivesse exigindo a preposição a, o que ia estar acontecendo? Uma crase. Então este a é apenas um artigo. Olha o outro exemplo. O professor perdoou os erros dos alunos. E aí diz para mim, erro é pessoa, é coisa? É coisa, não é pessoa, é coisa. Então aqui funciona como verbo transitivo direto e o erro dos alunos como objeto direto. Agora, observa quando a gente trabalha com pessoas. Perdoei a todos. E não simplesmente perdoei todos. Ah, perdoei todo mundo. Não, perdoei a todos. Perdoei a todo mundo. Então, se eu estou trabalhando com pessoa, obrigatoriamente vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Olha a outra. O cliente pagou ao dono da loja. Se fosse um boleto, eu iria dizer que o cliente pagou o boleto. Então, se é coisa, é verbo transitivo direto. Mas como aqui eu estou trabalhando com o dono da loja, o dono da loja é uma pessoa, obrigatoriamente vai exigir a preposição a. Então, ó, o cliente pagou ao dono da loja. Então, verbo transitivo indireto e ao dono da loja, objeto indireto. Agora aqui, ó, Cristo perdoou aos pecadores. Nós, no caso aqui.
E nós somos ou não somos pessoas? Somos. Então Cristo perdoou a alguém, no caso, a todo mundo. Então verbo transitivo indireto e aos pecadores, objeto indireto, regido sempre pela preposição a. Show de bola? Tranquilo? Então vem comigo, ó. Verbo preferir. Opa! Esse é interessante, hein? Porque no dia a dia, a gente normalmente dá mole. Então, no dia a dia, eu digo que eu prefiro mais cerveja do que vinho. Eu digo que prefiro mais cinema do que praia. É assim que a gente fala. No dia a dia, o camarada diz que prefere mais alguma coisa do que outra. Só que aí vamos reparar no processo de regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, se quem prefere algo a outro, ele realmente está trabalhando com dois complementos. Ele realmente vai funcionar como verbo transitivo direto e indireto. O complemento sem a preposição, que é o objeto direto, beleza. Mas o complemento com a preposição vai trabalhar com a preposição a, porque quem prefere alguma coisa a outra. E aí repara, quando eu coloco que prefiro futebol a vôlei, o que é mais importante? Eu gosto mais de quê? Eu gosto mais do futebol, não é verdade? Não significa que eu não goste de vôlei. Significa que eu gosto mais do futebol do que eu gosto do vôlei. Beleza? Então, se esse camarada já é o elemento mais importante, eu não preciso utilizar um intensificador. Então, não posso colocar que eu prefiro mais futebol do que vôlei, que eu prefiro mais cerveja do que vinho. Não posso fazer isso, porque quem prefere alguma coisa a outra. Detalhe, aqui eu jamais posso colocar a expressão do que. Eu vou sempre trabalhar com a preposição a. E no primeiro elemento aqui, eu também jamais vou colocar expressões intensificadoras, como aqui, prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica, prefiro muito dançar a fazer ginástica, prefiro mais dançar a fazer ginástica, prefiro pra caramba dançar a fazer ginástica. Não. Se quem prefere alguma coisa a outra, prefiro dançar a fazer ginástica. Show? Então não posso dar mole. Verbo preferir, quem prefere alguma coisa a outra. Sempre. Olha o próximo aqui, galera. Verbo querer. Esse é interessante também, ó. Ele pode estar no sentido de desejar e ele pode aparecer no sentido de querer bem, ter afeto. Quando ele aparece no sentido de desejar, ele é sem preposição, portanto, ele é um verbo transitivo direto. E quando ele aparece no sentido de querer bem, ele vai trabalhar com a preposição a, portanto, vai ser um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Então, vamos lá, ó. Quero a risada mais gostosa. Então, ele deseja aquela risada mais gostosa. Ele quer ser feliz, não é verdade? Então, é verbo transitivo direto. E a risada mais gostosa? Objeto direto. Agora, quando eu coloco assim, ó. Quero muito aos meus primos. Ou seja, ele quer muito bem aos primos. Então, aqui não é simplesmente, eu quero os primos dentro do futebol. Não, ele quer bem aquelas pessoas. Beleza? Agora, repara numa estrutura interessante que a gente pode montar com isso, ó. Quero você e quero a você. Eu vou ensinar agora a mulher a decifrar que tipo de homem está diante dela. Vamos lá. Se um homem chega para você, singela senhorita, e diz, quero você, é no sentido de desejar. Aqui é basicamente sentido sexual. Então, está funcionando como verbo transitivo direto e você como objeto direto. Ele diz, ele está te desejando. Agora, quando ele coloca quero a você, é verbo transitivo indireto e a você é objeto indireto. E o que significa agora? Significa que ele te quer bem, que ele
tem zelo por você, que ele tem carinho por você. Agora, depende agora de você escolher que tipo de homem você quer. Aquele que te quer ou aquele que quer a você. Então, quando coloca quero você, é sentido sexual, porque deseja. Quando eu coloco quero a você, é no sentido de querer bem. Tranquilo? Então faça a opção. Sim, eu quero um em determinado momento, outro no outro momento. Aí é contigo mesmo. Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima aqui. Verbos simpatizar e antipatizar são similares. Exigem a preposição com, portanto, são verbos transitivos indiretos. E aí eu digo sempre simpatizei com você, da mesma forma que eu posso dizer sempre antipatizei com você. Eu tenho antipatia, né? Agora, antipatia já é diferente. Antipatia por aquela pessoa. Tenho antipatia pelo João. Já viu como é diferente? Agora, quando eu trabalho com o verbo, eu tenho a preposição com. Quando eu trabalho com os substantivos simpatia, antipatia, eu trabalho com a preposição por. Show? Agora, olha a próxima. A próxima para nós, que vamos fazer uma prova do SESP, é extremamente importante. Como é que a gente aprende na escola a estrutura do verbo visar? A gente aprende assim, que ele, no sentido de mirar e dar visto, é verbo transitivo direto. E quando está no sentido de objetivar, quando está no sentido de desejar, quando está no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. É ou não é assim que a gente aprende? Beleza, então vamos por partes. Primeiro, no sentido de mirar e dar visto. Isso é perfeito. Vai servir para qualquer banca, inclusive para o SESP. Então, o verbo mirar ou o verbo visar, no sentido de mirar ou de dar visto, vai ser sempre verbo transitivo direto. Olha o exemplo aqui. Visou o alvo com precisão, né? O policial visou o alvo. Então, está no sentido de mirar, é verbo transitivo direto e vai exigir um objeto direto. Agora, se for no sentido de dar visto, também é verbo transitivo direto. Visaram os cheques, né? Deram os vistos ali no cheque. Então, verbo transitivo direto e os cheques, objeto direto. Agora, olha esse exemplo aqui que interessante. Viso a uma nova vida, ou seja, eu tenho o desejo de uma nova vida, eu almejo uma nova vida, eu objetivo uma nova vida, eu pretendo ter uma nova vida. Então, se está no sentido de desejar, o verbo visar, ele trabalha com a preposição a. Quem diz isso? Todos os gramáticos. Só que alguns gramáticos, como Arnaldo Nisquier, Celso Pedro Luft, Manuel Pinto Ribeiro, Azeredo, dentre outros, eles dizem que também pode funcionar como verbo transitivo direto, mesmo no sentido de desejar. Então aqui, eu poderia tirar a preposição a, porque ele pode ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto, mesmo no sentido de objetivar, de desejar, de almejar e por aí vai. Caramba, Sidney, se você não fala isso para mim, eu ia me ferrar na prova. Então, se o SESP, presta atenção, se o SESP bota, visam a vida nova, visam a uma nova vida, e diz que a retirada da preposição não vai atribuir prejuízo gramatical, normalmente o aluno pensa assim, claro que vai atribuir, tá maluco? Pô, o verbo é transitivo indireto, exige a preposição a, se eu tirar a preposição vai atribuir prejuízo gramatical, tá errado. Só que é o seguinte, eu posso sim retirar, porque ele também pode funcionar como verbo transitivo direto. Show? Se cair no SESP isso, pode ter certeza, eu posso retirar a preposição e tanto faz, como diz o Bechara, tanto faz. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira aqui, Verbo proceder. No sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se, originar-se. Ele vai trabalhar como verbo intransitivo. Agora eu quero que vocês reparem no nosso material o seguinte.
Tá vendo aqui esse originar-se? Beleza. Em todos os outros casos, quando a gente trabalha no sentido de ter fundamento, de ter cabimento, de portar-se, de comportar-se, o verbo proceder vai funcionar como verbo intransitivo. Basicamente, aquele verbo que não pede o complemento. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Seus argumentos não procedem agora. Eu poderia simplesmente dizer seus argumentos não procedem. Porque quando a gente fala no sentido de ter cabimento, de ter fundamento, ele funciona como verbo intransitivo e não pede nada, não pede nada. Agora, no sentido de originar-se, ele trabalha com a preposição de. Então aqui, ó, o brinquedo procede da China. Então aqui, da China é um adjunto adverbial de lugar. E o verbo proceder aqui continua sendo um verbo intransitivo. Beleza? Mas tá ali, ó, dentro do mesmo bojo, verbo intransitivo. Só que se o verbo proceder estiver no sentido de suceder, realizar, executar, iniciar, vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então coloca aqui, ó, o juiz deseja proceder ao julgamento, ou seja, realizar, executar. Logo procedeu-se a partilha da herança, ou seja, logo iniciou-se a partida da herança. Então aqui, quando está nesses sentidos todos de suceder, realizar, executar e iniciar, o verbo proceder vai funcionar como verbo transitivo indireto e vai exigir quem? A preposição a. Pode reparar que no primeiro exemplo a gente teve um caso de combinação, porque o termo anterior exigiu a preposição a, mas o termo posterior era um substantivo masculino. Já no segundo caso, nós tivemos um caso de contração, que é o exemplo básico da crase, porque o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior foi um substantivo feminino. Beleza? Tranquilo? Então é só para não dar mole. Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima. A próxima é bastante interessante também, porque normalmente a gente usa errado. Eu vou até mostrar para vocês quem é a preferência do avaliador para poder cair na prova. Então vamos lá. O verbo implicar, ele pode ter três situações. Ele pode ser verbo transitivo direto, quando ele está no sentido de acarretar. Ele pode ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição com, quando está no sentido de perturbar. E ele pode ser verbo transitivo direto e indireto. Aí este objeto indireto, regido pela preposição em, quando estiver no sentido de envolver-se. Então vamos lá, por bases. Primeira frase, sua atitude implicará demissão. Então, a atitude do cara vai acarretar alguma coisa, não é verdade? Então, aqui, ó, é verbo transitivo direto e demissão é objeto direto. Basicamente, é o exemplo mais interessante para poder cair na prova. Sabe por quê? Porque no dia a dia a gente usa errado. No dia a dia a gente tem a mania de colocar a preposição em. Então, as pessoas dizem assim, ó, sua atitude implicará em demissão. Está errado. O verbo implicar no sentido de acarretar sempre vai ser verbo transitivo direto, ou seja, não vai pedir preposição. Então aqui, ó, sem preposição. Esse é o cara, tá? Anota aí no teu material que essa estrutura é a estrutura mais pertinente para poder cair na prova. Agora, olha no outro caso aqui, como é que é simples. Quando está no sentido de perturbar, vai trabalhar com a preposição com. Então eu boto, ó, Paula implicou com a professora. Poxa, notoriamente aqui está no sentido de perturbar, não tem como eu dar mole. Então aqui, ó, é verbo transitivo indireto e com a professora é objeto indireto. Agora, este outro casinho aqui é interessante, ó. No sentido de envolver-se. Por que eu estou falando que é interessante? Alguns gramáticos, e eu quero que isso fique bem claro, alguns gramáticos chamam essa estrutura de verbo transitivo indireto. Só que a gente não está indo agora por esses gramáticos. Nós estamos indo pela tradição que ocorre na nossa prova. E pela tradição que ocorre na nossa prova, este verbo vai ser transitivo direto e indireto. Olha o exemplo. Lula implicou-se em problemas. Qual é o entendimento que a gente tem? Não foi ninguém que enfiou o Lula ali. Foi o Lula que se meteu na parada. Então,
ele se colocou. Isso significa que este pronome ser é uma partícula reflexiva, ou seja, ele sofre o reflexo da ação dele. Então, se está funcionando como pronome reflexivo, significa que aqui é um objeto direto. E em problemas, vai funcionar como o quê? Como um objeto indireto. Então, o verbo implicar aqui é verbo transitivo direto e indireto. E pode ter certeza que é assim que vai cair na tua prova. Tranquilo? Beleza? Matamos. Só para enfatizar mais uma vez, quem tem grande possibilidade de cair na prova é o verbo implicar no sentido de acarretar, porque ele é verbo transitivo direto. E normalmente as pessoas têm a mania de colocar a preposição em, onde na verdade não existirá. Beleza? Então vamos para a próxima aqui, ó. Galera, esse daqui é um Deus nos acuda. Então por isso eu até coloquei no material algumas observações para que você possa entender com facilidade no dia. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Verbo custar. Normalmente as pessoas fazem assim, ó. Custei a aprender a dirigir. Pô, custei? Pô, isso está errado. Eu não custo nada. Agora, aprender a dirigir custou a mim. Aí, beleza. Agora, ó, tá certo. Olha a outra. A menina custou para amadurecer. Não, tá errado. Agora, tá vendo este azinho aqui, ó? A menina custou amadurecer. Amadurecer custou a menina. Ah, agora eu tô começando a entender, Cisne. Então, olha só. No sentido de ser difícil, ser custoso, a gente vai trabalhar com a preposição a. A mentira custa às crianças. Então, a gente tem aqui uma estrutura de transitivo indireto. Agora, no sentido de acarretar, causar incômodos, sofrimentos, prejuízos, vai ser transitivo direto e indireto. Observa, o trabalho custa ao homem o tempo livre de sua vida. Então, como aqui está no sentido de prejuízos, de incômodos, de acarretar, eu coloco que o trabalho, que aqui no caso funciona como sujeito, custa alguma coisa a alguém, ou seja, custa o tempo livre da sua vida a quem? Ao homem. Então, entenderam? Entenderam como é que funciona as outras coisinhas ali também? Então, gente, muito cuidado com o verbo custar para não escrever besteira. Mas se você olhar com calma, você vai ver que é super tranquilo. Então, vem aqui comigo, ó. Agora, a gente vai fazer na prática tudo o que a gente observou aqui agora. Sidney, achei ainda pouco. Não foi nada pouco. O ideal agora é que você faça o seguinte. Ou você vai visualizar esse material escrito, que vai para você como apoio algumas outras vezes, ou vai rever a videoaula. Porque a técnica para que você chegue à perfeição não é estudar uma única vez aquele assunto. Ah, eu já estudei regência, acabou, pronto, Brasil. Não, é estudar quantas vezes você puder até o dia da prova. Então, se você puder visitar esse assunto 10, 15, 20, 30 vezes, poxa, ótimo, você vai atingir a perfeição. Agora, se você visualizar uma única vez e achar que é o suficiente, aí não vai adiantar de nada. Quer ver? Vamos para a questão. Às vezes o aluno fala assim, poxa, na teoria é uma molezinha, quando vai para a questão o bicho pega. Então vamos ver se pega mesmo. Então vem aqui comigo, ó. Primeira questão, eu cortei um fragmento do texto de uma prova e a gente vai cair para a questão. Ó, quando não se visa apenas a informar, mas também a fornecer modelos e diretivas de ação, e aí aqui a gente tem um pedacinho do texto. Agora a gente vai para o comando da questão, que é importantíssimo no CESP, você entender o comando da questão. O cara diz assim, ó, no trecho, não se visa, pontinho, pontinho, a informar, pontinho, pontinho, a fornecer, o elemento A, que eu já destaquei aqui, em ambas as ocorrências, poderia ser omitido sem que isso trouxesse prejuízo à correção gramatical do texto. E aí, repara,
Na hora que a gente estava estudando a teoria, eu falei sobre o verbo visar, não falei? Aí eu disse que esse verbo poderia ser uma pegadinha. Na escola, como é que a gente aprende em relação ao verbo visar no sentido de desejar? A gente aprende que ele sempre é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Aí você olha isso daqui, poxa, essa preposição é exigida, não pode ser retirada. Só que aí eu disse a vocês o seguinte, alguns gramáticos, como Celso Pedro Luft, como Segala, como Manuel Pinto Ribeiro, Arnaldo Nisquier, Azeredo e alguns outros, eles dizem que este verbo visar, tanto no sentido, quer dizer, que no sentido de desejar, ele pode ser transitivo indireto, mas ele também pode ser transitivo direto. Não faz a menor diferença. Então aqui, ó, eu posso retirar as preposições. Eu posso dizer, quando não se visa apenas informar, mas também fornecer modelos e diretivas de ação. Não faz a menor diferença. Ou seja, se a questão aqui está dizendo que pode ser omitido sem trazer prejuízo, significa que a questão está certa. Tá? E anota aí, porque eu nunca coloco no nosso material o gabarito. A gente vem aqui para você visualizar, para a gente poder fazer. Não é um curso de material em PDF, é um curso de vídeo aula, então a gente coloca o gabarito na aula, beleza? Então vem aqui comigo, pode anotar a questão 1 como certa. Vamos para a questão 2 agora, meu companheiro. O visar não te derruba mais em prova, ó. Olha a questão 2. Kant inicia a exposição da ética que lhe chama metafísica dos costumes. O trecho em itálico que exerce na oração a função de complemento verbal deveria estar precedido da preposição de. Vamos lá, ó. A gente está aqui trabalhando com o verbo chamar. Apareceu o verbo chamar, fica ligado. Se for no sentido de convocar, é verbo transitivo direto. Se for no sentido de apelidar, é aquele verbo que a gente chama de transobjetivo. Ou seja, ele pode ser transitivo direto, mas também pode ser verbo transitivo indireto. Vai trabalhar com um objeto e com um predicativo do objeto. Então aqui, ó, Kant inicia a exposição da ética, que ele chama metafísica dos costumes. Então ele chama a exposição da ética de metafísica dos costumes, não é? Então olha aqui. Essa metafísica dos costumes está funcionando como característica. Não está funcionando? Como característica da ética ali no caso. Então isso daqui está funcionando como um predicativo. E aí repara, quando a gente tem um predicativo, o uso da preposição de, ele é facultativo. Então não deveria ser precedido da preposição de, porque é facultativo. E outra coisa interessante, se é predicativo, não funciona como complemento verbal para o CESP. Complemento verbal, basicamente, é o quê? É objeto, seja direto ou indireto. Isso que é o complemento verbal. Ah, sim, mas não é algo muito criterioso? Beleza. Tanto é que o avaliador nem quis se meter nessa seara. E foi por isso que ele botou ali que a preposição deveria ser exigida. Mas, gente, a gente sabe que a preposição é facultativa. E mesmo assim, predicativo não é complemento verbal. Complemento verbal, que é para completar o sentido do verbo, é objeto, seja direto ou objeto indireto. Então, a questão aqui, ó, 2, está muito errada. Então, pode anotar aí. Show? Vamos agora para a questão 3. Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade. O leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Aí vem o comando. Preservam-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem, vamos lá, por dispõe, com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com um padrão culto da língua. Então vamos lá. Eu vou tirar o tem e vou colocar o dispõe. Simplesmente foi isso
que o camarada pediu para a gente fazer. Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade. Aí a gente coloca o leque de opções que uma pessoa dispõe. Só que aí para e pensa. A transitividade é diferente. Quem tem alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. Não pede complemento. Agora, quem dispõe de alguma coisa. Está pedindo a preposição de. E aí vem comigo aqui rapidinho, ó. Eu boto assim, ó. Este é o livro que gosto. E eu coloco, este é o livro. Vou botar, que gosto de ler. E este é o livro que gosto. Num primeiro momento, as duas frases parecem perfeitas. Só que é o seguinte, a gente está fazendo uma questão de regência, que apareceu um pronome relativo. Então já é uma misturada. Já é uma questão de regência, mas também tem um processo de coesão. Então vamos lá. Para que serve um pronome relativo? Para fazer referência a um termo anterior, com o intuito de evitar a repetição. Só que quando a gente tem um pronome relativo, ele normalmente encabeça o quê? Uma oração adjetiva. Então significa que pode vir um verbo ali, não é? Então, esse verbo vai fazer o quê? Ele pode vir ou não com preposição. Só que se ele não pedir preposição, eu fico tranquilo. Agora, se ele pedir preposição, eu tenho de observar se a preposição está aparecendo ou não. Então, na primeira frase, este é o livro que gosto de ler. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição que foi exigida pelo verbo está ali. Não tem o menor problema. Mas embaixo, este é o livro que gosto. Opa, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição que está sendo exigida pelo verbo, eu não coloquei na frase. Se eu não coloquei na frase, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Eu tenho que migrar esta preposição para antes do pronome relativo. Aí vai ficar, este é o livro de que gosto. E para provar que está certo, vamos separar aqui as orações. Este pronome relativo que não está fazendo referência ao termo anterior, livro. Então é como se no lugar do que estivesse escrito o livro. E agora você para e pensa só na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Que no caso eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição gosto do livro, não vai fazer o menor sentido, não é verdade? Então, agora sim está perfeito. Aí observa a questão. Quando a gente coloca aqui, ó, nessa parte, o leque de opções que uma pessoa tem, o que uma pessoa tem para decidir? O leque de opções. Está fazendo referência a tudo isso. Beleza. Então, o leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Só quem tem alguma coisa. Tem o quê? O leque de opções. Então, eu não preciso colocar preposição nenhuma ali. Mas se eu colocar o verbo dispõe, quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Se eu não coloco a preposição aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar onde? Antes do pronome relativo que. Então, ficaria o leque de opções de que uma pessoa dispõe para decidir que tipo de vida levar. Então, se eu estou trocando um verbo por outro e vou ter que mudar a estrutura, é óbvio que não dá para substituir. Então, a resposta da questão 3 está errada. Porque aqui ele está dizendo que dá para manter a coerência substituindo. E não dá. Tranquilo? Então vamos para a questão 4 agora. Caraca, Sidney, essas 3 questões aí foram só porrada. Mas fica tranquilo. Vamos ver a próxima agora. Ó. No sentido de fazer ou realizar algo, o verbo proceder admite 2 empregos. De acordo com a norma culta, procede à busca e procede à busca sem alteração de sentido. Caramba, Sidney, eu acho que está certo. Vamos lá, toma cuidado. Vem aqui comigo e olha o verbo proceder de novo. O verbo proceder no sentido de realizar, no sentido de executar, ele é verbo transitivo indireto e exige o quê? A preposição
a, não é verdade? Então, se ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a, ele é sempre assim. Significa que eu não posso tirar a preposição. Então, vamos lá. Aqui a questão está dizendo que no sentido de realizar, eu tenho dois processos. Não, isso é mentira, está errado. Aqui, ele somente funciona como verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a, ou seja, exigindo um objeto indireto. A outra situação, está completamente errada. Então, se não tem dois empregos, se só serve uma, questão errada. Então, questão 4, questão errada. Vamos para a questão 5 agora. Os dados sobre óbitos precoces indicam pouca atenção dispensada ao pré-natal, ao parto e aos cuidados com o recém-nascido. Ao pré-natal, ao parto e aos cuidados, a presença de preposição deve-se à regência da palavra indicam. Peraí. Se indicam alguma coisa. Indicam o quê? Pouca atenção. Então, pouca atenção dispensada aí, tudo isso, beleza. Só que essa preposição a aqui, em ao pré-natal, em ao parto, em aos cuidados, se deve à palavra dispensada. Dispensada ao pré-natal, dispensada ao parto, dispensada aos cuidados. E não a palavra indicam. Então, mais uma vez, questão errada. Então, a questão 5 também é errada. Vamos para a questão 6 agora. E o acesso a esses armamentos nas proximidades das escolas é tão fácil, segundo os alunos, que a maioria sabe indicar onde e de quem comprá-los, de acordo com dados de pesquisa da Unesco em 14 capitais do país. Aí olha o comando da questão. O emprego da preposição de em de quem comprá-los decorre da regência do verbo comprar. Então vamos lá, Tá aqui, de quem comprá-los. E aí está perguntando sobre esta preposição. E aí repara que a gente vai ter de analisar a sentença como um todo, E o acesso a esses armamentos nas proximidades das escolas é tão fácil, segundo os alunos, que a maioria sabe indicar onde, ou seja, onde encontrar e de quem comprá-los. E aí para e pensa, eu estou comprando o quê? Os armamentos, mas eu estou comprando o armamento de alguém, não é? Então eu estou comprando alguma coisa de alguém. Esse Lois, então, aqui no caso, funciona como objeto direto, ou seja, está funcionando como armamento, mas quem compra alguma coisa de alguém. Então esta preposição realmente foi exigida pelo verbo comprar. Então, questão perfeita, questão certa. Então, questão 6, pode botar aí, correto, certinho. Vamos para a questão 7 agora. Em meio a uma crise da qual ainda não sabe como escapar, a União Europeia celebra os 50 anos do Tratado de Roma, pontapé inicial da integração no continente. O emprego da preposição, da qual atende à regência do verbo escapar. Então, acompanha aqui comigo, Em meio a uma crise da qual ainda não sabe como escapar. Quem vai escapar de algum lugar ou de alguma coisa, não é? Então, realmente, o verbo escapar está exigindo a preposição de. Então, mais uma vez, questão certa, meu companheiro. Beleza, tranquilo. Vamos para a questão 8 agora. Questão 8 está grandinha, mas vamos olhar com atenção, Está aqui. Os professores assistem a todo
esse movimento com um misto de perplexidade e fascinação, porque temem ficar marginalizados se não conseguirem dominar essas novas tecnologias e porque muitos acreditam que o ensino pela internet vai resolver os problemas de aprendizado no Brasil. Mantém-se, e aí olha o comando, vamos ficar esperto, ó, mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto, caso o trecho os professores assistem a todo esse movimento, seja assim reescrito. Os professores assistem-lhe. Então vamos lá, ó. O verbo assistir aqui, ó, quando ele coloca os professores assistem a todo esse movimento, ele está no sentido de presenciar. É um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Beleza. A gente sabe que o ler é um objeto indireto regido pela preposição a. Show de bola. Só que o verbo assistir no sentido de presenciar, ele não admite o uso do pronome ler. Aqui no caso, eu até poderia colocar a ele, mas ler não dá, não rola. Então, questão 8, questão errada. Tranquilo? Ó. Verbo assistir no sentido de presenciar, verbo visar no sentido de desejar e verbo aspirar no sentido de desejar, eles não podem ser utilizados através do pronome ler. Beleza? Não posso dar esse mole. Então, questão 8, errada. Vamos para a questão 9. Está aqui, ó. Apenas no século XVII, quando foi aperfeiçoado o microscópio, a ciência pôde finalmente observar criaturas unicelulares em ação, mas só as maiorzinhas, hoje chamadas de protozoários. A preposição de em hoje chamadas de protozoários pode ser retirada do texto sem que se prejudique o sentido do trecho. Pode. Vamos lá, ó. Eu não estou apelidando, então se eu estou apelidando, eu não estou utilizando um predicativo. E o predicativo, ele pode ou não pode ser regido da preposição de? Não significa que aquela preposição de ali, ela é facultativa, então eu posso retirar a preposição sim. Então, a resposta é certa. Questão, ó, certa. Beleza? Vamos para 9 agora, ó. Perdão, vamos para 10. A regulamentação em preparo visa garantir a meta intermediária de cortar 10% das emissões de carbono até 2020. O texto permaneceria, e aí vem o comando da questão, o texto permaneceria gramaticalmente correto caso se escrevesse visa a garantir no lugar de visa a garantir. Aí vamos lá. Eu até poderia colocar visa a garantir, porque nós vimos que para o CESP o verbo visar, tanto no sentido, quer dizer, o verbo visar no sentido de desejar, ele pode ser verbo transitivo direto ou transitivo indireto, regido pela preposição a. Tanto faz. Agora, o erro está na estrutura de acento, porque depois do a preposição, a gente tem aqui o verbo garantir. E se é verbo, não pode ter artigo, consequentemente não pode ter crase. Então aqui está errada essa crase. Eu até poderia botar visa a garantir, mas apenas a preposição. Com crase não rola, então a questão está errada. Questão 10, errada. Vamos para a questão 11 agora. Descartar é um hábito contemporâneo do qual não conseguimos nos livrar. Aí vem o comando, ó. Preserva a correção gramatical e a coerência entre as ideias do texto, a substituição de do qual por de que.
Então vamos lá. Turma, se aqui eu tenho do qual, descartar é um hábito contemporâneo, do qual não conseguimos nos livrar, porque não conseguimos nos livrar de alguma coisa, tá tranquilo. Então, esta preposição é exigida e qual aqui está concordando com o hábito contemporâneo, beleza. Só que a gente sabe que o pronome relativo que, ele é similar ao pronome relativo qual, servem para as mesmas situações, para as mesmas. A única diferença é que o que, ele não concorda, e o qual, ele concorda. Então, bota a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Ao colocar o pronome relativo qual, vai ficar concordando. Então, bota a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Aqui está do qual, porque está concordando. Mas se eu botasse o pronome relativo que, eu poderia colocar de que. Tanto faz. Então ficaria, descartar é um hábito contemporâneo de que não conseguimos nos livrar. Então a questão, já que está dizendo que preserva a substituição, está tranquilo. Então questão, ó, certa. Então questão 11, certa. Vamos para a questão 12 agora. Ela é um dado da realidade ao qual nos relacionamos. A substituição da preposição a em ao qual, então vamos lá, ao qual nos relacionamos pela preposição com, manteria a correção do texto. Então vamos lá, ó. Ela é um dado da realidade ao qual nos relacionamos. Então, aqui, ó, esta preposição a foi exigida pelo verbo relacionar. Só que quem se relaciona a alguma coisa ou também se relaciona com alguma coisa. Tanto faz. Então, se tanto faz, tá certo. Então, questão 12, certa. Vamos para a questão 13 agora, ó. Em um mundo temeroso de ficar sedento dentro de umas quantas décadas, a cobiça por essas terras é grande. E maior ainda o risco de que sejam poluídas pela expansão de uma cultura dependente de altas doses de agrotóxicos. O emprego da preposição antes de que sejam deve-se à presença do substantivo risco. Está aqui, ó. A cobiça por essas terras é grande. E maior ainda o risco. O risco de quê? De que sejam poluídas. Então, realmente, esta preposição foi exigida pela palavra risco. Então, está certo. Então, questão 13, certa. Beleza? Vamos para a questão 14. Questão 14 está assim, ó. Tendo necessidade de viver com os semelhantes, cada indivíduo deve ter assegurado o seu direito de influir no estabelecimento das regras de convivência. Dalmo de Abreu da Lari. Aí vem o comando da questão. Preservam-se a correção gramatical e a coerência do texto ao se substituir direito a influir em lugar de direito de influir. Eu até tenho direito a alguma coisa e direito de alguma coisa, não é verdade? Porém, influir é verbo. E antes de verbo eu não tenho artigo, portanto não posso ter o quê? Crase. Eu até poderia botar direito a influir, mas sem o acento. Mas como ele botou com acento, aí está errado. Então, questão 14, errada. Tranquilo? Vamos para a questão 15 agora. Questão 15 está aqui, ó. A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio
pelos órgãos de inteligência faz parte do esforço em acompanhar o fenômeno do terrorismo internacional. Se a preposição em for substituída pela preposição para, prejudicaria a correção gramatical do período. Então vamos lá, ó. A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio pelos órgãos de inteligência faz parte do esforço em acompanhar o fenômeno do terrorismo. Vamos colocar para. A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio pelos órgãos de inteligência faz parte do esforço para reacompanhar o fenômeno do terrorismo. Tanto faz, é esforço em fazer alguma coisa ou esforço para fazer alguma coisa. Então, se tanto faz e a questão está dizendo que prejudicaria, a questão está errada. Eu tinha até botado um ezinho aqui, ó. A questão está errada. Então, questão 15 está errada, porque não prejudica em nada, beleza? Vamos para a questão 16. Questão 16 está assim, ó. É uma sociedade que procura reduzir a política a um mero acordo referente às leis que atualmente temos e aos modos que atualmente temos para mudá-las. A presença da preposição a nas expressões as leis e aos modos mostra que são dois os complementos de referente que caracterizam acordo. Opa, tá certo, ó. Acordo referente a quê? Referente às leis e aos modos. Então, perfeito. Então, se é referente a alguma coisa. Então, a questão tá certa. Então, vamos para a questão 17 agora, galera. E aí vocês estão observando que a gente está fazendo tanto questão de regência verbal quanto de regência nominal, não é? Então, vamos lá. Explicitavam firmemente a sua crença de que o crescimento era enormemente inibido pela ausência de um sistema nacional de comunicações e de que o desenvolvimento dos transportes constituía um fator crucial para o alargamento da base econômica do país. A preposição em de que o desenvolvimento é exigida pela regência da palavra crença. Quando ele coloca aqui, ó, explicitavam firmemente a sua crença, a crença de que o crescimento, se tem crença em alguma coisa ou tem crença de alguma coisa, tanto faz. Então, realmente foi exigido, tá perfeito. Então, questão 17 tá certa. Agora, como eu prometi a vocês, a gente fez algumas questões objetivas voltadas para o processo da regência verbal nominal e vamos dar uma massificada naquela concepção da classificação de adjunta de nominal e complemento nominal. Então, vamos lá. Só para relembrar, ó. Se está ligado a adjetivo, é sempre complemento nominal. Se está ligado a advérbio, é sempre complemento nominal. Se está ligado a substantivo concreto, é sempre adjunta de nominal. O perigo é o substantivo abstrato, mas a gente já sabe. Então, se está ligado a substantivo abstrato, é adjunta de nominal quando for um termo agente, ou seja, que pratica a ação, e será um complemento nominal quando for um termo paciente, ou seja, um termo que sofre a ação. Show? Então, vamos agora para o comando da questão, que é simplesmente classificar os termos destacados. Então, vamos lá, ó. Frase 1. Tinha medo da noite. Da noite está ligada à palavra medo. Qual é a classe gramatical da palavra medo?
é substantivo abstrato, porque medo é um sentimento. Aí você para e pensa, se está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho que analisar se o termo é agente ou paciente. A noite tem medo de alguém ou é a gente que tem medo da noite? É a gente que tem medo da noite. Então a noite sofre a ação. Se sofre a ação, é complemento nominal. Olha a próxima. Ela é digna de pena. De pena está ligado à palavra digna, que gramaticalmente é um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, aqui era substantivo abstrato, ó. Se está ligado a um adjetivo, só pode ser então complemento nominal. Olha a próxima frase. É preciso ter respeito a todos. A todos está ligado à palavra respeito, que aqui é o ato de respeitar. Então, se tem força de verbo, é substantivo abstrato. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que ver se a todos é agente ou paciente. A todos é paciente. Então, ó, é preciso ter respeito a todos. Eu vou respeitar a todos. Então, aqui é paciente, então é complemento nominal. Próxima. Está enorme a fila do leite. Do leite está ligada à palavra fila. Qual é a classe gramatical da palavra fila? Para e pensa. É sentimento? Não. Tem força de verbo? Não. Então é substantivo concreto. Se está ligado a substantivo concreto, do leite só pode ser adjunto adnominal. Olha a próxima aqui. O amor ao filho reanimava a mãe. Ao filho está ligado à palavra amor, que é um substantivo abstrato porque é um sentimento. Aí ao filho, é agente ou paciente? Fiquei na dúvida. Com certeza é paciente, sabe por quê? Lembra da musiquinha? Se o substantivo for abstrato e pelo de estiver ligado, aí tem dúvida. Se não for o de, eu não tenho dúvida. Já vai ser complemento nominal mesmo. Então aqui, ó, preposição a, complemento nominal. Porque para e pensa, o amor ao filho reanimava a mãe. Quem é que ama? A mãe. E a mãe ama a quem? Ama ao filho. Ou seja, a mãe tem amor pelo filho. Então, o filho é paciente, complemento nominal. Olha a próxima. A descoberta do rapaz deixou-o famoso. Do rapaz está ligado à palavra descoberta, que é o ato de descobrir. Então, substantivo abstrato. Só que o rapaz, ele praticou a ação de descobrir. Foi ele que descobriu. Então, se ele praticou, ele é agente, ele é adjunto adnominal. Vamos para a próxima aí agora, ó. A descoberta de ouro deixou aquela região muito rica. De ouro está ligado à palavra descoberta. Aqui no caso, o ato de descobrir. Então, substantivo abstrato. Só que o ouro, ele não praticou a ação de descobrir. Ele sofreu a ação de ser descoberto. Então, se ele sofreu a ação, ele é paciente. Então, ele é complemento nominal. Próxima. O rapaz mora perto de casa. De casa está ligado à palavra perto, que é advérbio. Então, se está ligado a um advérbio, de casa só pode ser complemento nominal. 9. O apoio ao amigo fê-lo feliz. Ao amigo está ligado à palavra apoio, que é o ato de apoiar. Então, substantivo abstrato. E ao amigo só pode ser paciente. Então, é complemento nominal. Próxima. A leitura do anúncio fez-se em voz alta. Do anúncio está ligado à palavra leitura, que é o ato de ler. Então, substantivo abstrato. Agora eu tenho que ver se o anúncio está lendo ou está sendo lido. Obviamente o anúncio não leu nada, o anúncio foi lido, então sofreu a ação, então é paciente, é complemento nominal. Agora olha a próxima. A leitura do aluno era deficiente. Do aluno está ligado à palavra leitura, que aqui nesse contexto é substantivo abstrato. Só que agora é diferente. O aluno não sofreu a ação de ser lido, o aluno praticou a ação de ler. Então é agente, é adjunto adnominal. Olha a próxima. A mesa de vidro quebrou. De vidro está ligado à palavra mesa. Qual é a classe gramatical da palavra mesa? Substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, eu não tenho dúvida. De vidro só pode ser um adjunto adnominal. Agora olha a próxima. O fumo é nocivo à saúde. A saúde está ligada à palavra nocivo. Nocivo é um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, só pode ser complemento nominal. Olha a próxima. Agiu favoravelmente a nós. A nós está ligado a favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. Se está ligado a um advérbio, só pode ser um complemento nominal. Olha a outra. A admiração do povo ao Lula ainda é grande. Do Lula
Do Lula não, né? Se bem que agora eu já não sei mais, né? Então vamos lá, ó. A admiração do povo ao Lula ainda é grande. Do povo está ligado à palavra admiração. Aqui é o ato de admirar, então substantivo abstrato. Aí para e pensa. É o Lula que admira ou é o povo que admira? É o povo que admira. Então o povo pratica a ação. Então aqui, ó, é adjunto adnominal. Vamos para a próxima aí. Isso aqui foi para massificar mesmo. Nunca mais você vai errar isso na vida, ó. Relativamente ao assunto. Ao assunto está ligado a palavra relativamente. Relativamente é advérbio, então ao assunto só pode ser um complemento nominal. Barco à vela. A vela está ligada à palavra barco, que é substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, então só pode ser um adjunto adnominal. Mula sem cabeça. Sem cabeça está ligado à palavra mula, que é um substantivo concreto. Então, sem cabeça só pode ser um adjunto adnominal. 19. O receio do frio. Do frio está ligado à palavra receio, que é um substantivo abstrato. Agora, o frio tem receio ou é a gente que tem receio do frio? A gente que tem receio do frio, não é? Então, o frio está sofrendo a ação, é complemento nominal. 20. Ele está apto ao serviço. Ao serviço está ligado à palavra apto, que é adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, ao serviço só pode ser complemento nominal. Ódio ao burguês. Ao burguês está ligado à palavra ódio, que é sentimento. Se é sentimento, é substantivo abstrato. Só que aqui não é o burguês que odeia. É alguém que odeia o burguês. Então, o burguês sofre a ação de ser odiado. Então, aqui, ele é complemento nominal. Amor de filho. E aí, observa, agora o amor é do filho. Se está ligado a amor, que é substantivo abstrato, e o filho está praticando a ação, é adjunto adnominal. 23. Paulo foi cruel com o vizinho. Com o vizinho está ligado à palavra cruel. Cruel é adjetivo. Se está ligado a adjetivo, só pode ser complemento nominal. 24. Homem de coragem. De coragem está ligado à palavra homem. Homem é substantivo concreto. Então, de coragem só pode ser adjunto adnominal. 25. Pedro é sincero com um amigo. Com amigo está ligado à palavra sincero, que é adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. 26. O estudo sobre cinema. Sobre cinema está ligado a estudo, que é um substantivo abstrato, o ato de estudar. Agora, é o cinema que está estudando ou eu que estou estudando cinema? Eu que estou estudando cinema, não é? Então o cinema está sofrendo ação, então é complemento nominal. 27. Independentemente de nós. De nós está ligado a independentemente, que é um advérbio, então aqui só pode ser um complemento nominal. 28. O erro será digno de respeito. Digno é adjetivo. Então, perdão, o erro será digno de registro. Eu falei de respeito, né? O erro será digno de registro. De registro está ligado a digno, que é um adjetivo. Então, de registro só pode ser um complemento nominal. E 29. O ladrão é cheio de temor. De temor está ligado a cheio, que aqui funciona como adjetivo. Então, se está ligado a adjetivo, só pode ser um complemento nominal. É isso aí. Então, fizemos várias questões e para poder finalizar, para poder ficar bonito, só uma mensagem aí importante. Até mesmo porque os concursos do CESP geralmente são concursos mais difíceis do que algumas bancas regionais. Então, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser vitoriosa. E o Einstein, meu companheiro, isso é para tudo na vida. Não é só para o estudo, não é só para a prova, não. É para uma situação de repente complicada no seu relacionamento, na sua vida cotidiana, no seu trabalho. Se você quer uma coisa, mas está difícil, você não pode desistir. Você tem que continuar tentando. Ou
vai tentar da mesma forma sempre ou vai buscar outras formas? Até mesmo porque cada tentativa de erro, cada tentativa que você não consegue, você adquire um aprendizado. Não é verdade? Você fica mais forte, fica mais amadurecido. Então, meu companheiro, é isso. Espero que a aula tenha contribuído um pouquinho. Avalie aí, por favor, entre em contato se tiver alguma dúvida, porque é sempre importante. O nosso trabalho é sempre para você. Então, avalie a aula, porque vai fazer diferença para a gente, para ter noção se a gente está no caminho certo ou não. É isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento, meu companheiro, minha companheira. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.